Pessoal que acessa o canal Clube Mundo Rodoviário, Felipe Fernandes com vocês, operando a câmera comigo. Daniel Saraiva. Pessoal, depois que o Jonathan Bitten mostrou pra vocês aí a Jardineira 1957, a gente tá aqui com uma outra totalmente diferente, tá? Essa aqui foi restaurada, ela faz o circuito cultural, histórico da Pampulha aqui na capital mineira. E a gente vai mostrar ela pra vocês aí, tá? Aqui é a frente dela, toda pintada, o logo da Chevrolet aí, as luzes, os faróis, esse peito aí, mais um detalhe aqui assim, peito, para-brisa, para-choque que recolhe, as luzes lá em cima, buzina, letreiro, tomada de ar, é um detalhe interessante. Novamente o nome aqui do veículo, ó, Chevrolet 6500. Rosa, dianteiro. O retrovisor foi adaptado. Lá em cima, bagageiro protetor aqui, ó. O pessoal evitar de colocar o braço, a cabeça pra fora aí, para evitar acidentes. O escape, uma descarga na lateral. Curvo de roda traseiro da Mercedes. Esse carro originalmente pessoal, esse carro originalmente ele é motor a gasolina. Por questões de manutenção e custo com combustível, foi adaptado o motor de 1113 da Mercedes-Benz, tá? Então ele foi transformado em motor diesel. O bagageiro, lá em cima, com armado, selo. Na época, esse carro aqui, ele rodava, transportava tudo e todos que passavam aí nas estradas brasileiras. A caixa de placa, balãozinho de iluminar a placa aí. As luzes de freio com escrito pare. Luz de ré original, que foi adaptado de LED para melhorar a iluminação aí na hora da manobra. O logo do museu, que o dono aí está com a ideia de fazer um museu de veículos e objetos antigos. A placa de identificação que era feita no Brasil aí, ó. A escada. O vigia bipartido aí. Fala barro. Olha que interessante. O logo da Chevrolet. Agora eu vou passar aqui pro Daniel. O Daniel vai mostrar os outros detalhes para vocês aí. Então, galera, agora a gente vai conhecer a parte interna desse ônibus, ver o que foi restaurado, ver os detalhes que não tinham sido apresentados no outro modelo que nós mostramos, que o Jonathan Bitten mostrou para vocês. Inclusive, por falar em Jonathan Bitten, né, Felipe? Isso. Gabriel aí de Sete Lagoas, né, que tá sempre aí cobrando da gente os vídeos da série do Torino. Eu vou deixar aqui o link aqui do Facebook do Jonathan para você cobrar dele, porque a responsabilidade
da série do Torino é do Jonathan e do Alexandre Sidney. Então eu vou colocar aqui também o Facebook do Alexandre Sidney para você cobrar dele também, porque metade dos vídeos da série do Torino tá com o Jonathan. Então o Jonathan tem que passar para mim para eu poder editar e colocar no ar. Em relação à série do monobloco, galera, o pessoal está me cobrando a série do monobloco. A série do monobloco já tá gravada e já tá editada, né, Felipe? Isso. A gente fez uma maratona lá na sua casa lá. Só ir pro ar agora. Só ir pro ar. Eu peço paciência para vocês porque a gente ainda tem muita coisa para ir pro ar. Inclusive, na sequência do vídeo dessa jardineira aqui, vai pro ar também a outra jardineira, que é um Caio Andino, baseado num Chevrolet DC60, não é? Isso. D60. Então, vem comigo, vamos embarcar aqui. O painel, aqui ó, na parte aqui inferior. Aí vocês estão observando aí o contato. Mais aqui ao lado a gente tem um velocímetro. Esse mesmo velocímetro equipava os utilitários da Chevrolet, tanto os caminhões como as caminhonetes da época. Aqui a gente tem um volante também, original da época, de 2 raios, com esse terceiro raio aqui mais discreto. Aqui a gente tem o porta-moedas da época. E aqui as fichas coloridas, que depois foram substituídas pelo Vale Transporte e depois pelo cartão Begabus. Aqui vocês podem observar os detalhes da carroceria aqui, ó. A madeira, isso era comum na época, esse acabamento em madeira, que esse acabamento de madeira a gente viu também nos Marco Polos Paradiso G6. Aqui atrás a gente tem aqui uma chopeira. E ainda com adesivo da Varig, né? Que faliu. As cortinas, detalhe assim espetacular. E aqui a gente pode observar aqui algumas propagandas, ó. E o detalhe aqui do tapete aqui no chão, ó. Tapete muito bonito. Assim que deveria estar aquela jardineira que o Jonathan Beaton mostrou para vocês, galera. Então a gente está fazendo aqui um antes e um depois. Não é o mesmo veículo, tá, galera? Aquele veículo que o Jonathan mostrou para vocês é de um proprietário e esse daqui é de outro proprietário, beleza? E aqui ó, tem até o suporte do chapéu, ó. Onde que eu vou pegar e colocar o meu aqui. Bem interessante, né, Felipe? Muito interessante. Você tá num estilo diferente hoje, Daniel? Tô com um visual da época. Estilo retrô, né? Estilo retrô. Eu não achei meu paletó, tá, galera? Meu paletó ficou com o meu primo, senão eu tava aqui com paletó e tal, camisa social. Mas eu deixei com o meu primo. Ele precisou para poder ir para uma formatura e não me devolveu até hoje. E a mochila tá aqui porque eu tô com coisa importante e a gente não quer dar mole pro azar, né, Felipe? Verdade. Deixar a mochila lá fora e tal. E você tem mais alguma coisa aí pra comentar? Não, muito interessante, né, Daniel? Embarcando o teto aí, ó. Ah, e o detalhe da campainha dele aqui, ó. Aqui a campainha dele. Muito bacana, né? E a abertura da porta, abertura manual. Aqui tem uma manivela, onde que ocorre E aqui tá o câmbio, ó. Pena que a gente não tem aqui... Ah, a ficha técnica dele tá aqui, ó. Muito bacana. Mostra de novo o velocímetro, Felipe. Mostra aí a velocidade máxima, 140 km por hora. 160? 160. 160. Ah, e aqui se depositava as fichas, tá, galera? Nesse recipiente. Ah, e esse caixote aqui, galera, para poder auxiliar o pessoal a descer, tá?
porque ele é alto desse jeito justamente porque é um modelo off-road. Hoje, mais ou menos, do tamanho que ele está aqui, hoje, mais ou menos, quem teria o mesmo tamanho, o mesmo porte e tudo mais, seria o Volkswagen 15190 ODR. Ou o MA15, né, Felipe? Isso, caminho da escola, Caminhos né? da escola. Caminhos da escola. O OF 1519R Bluetech 5 e também o Iveco, né? Iveco 150S20, que foi lançado agora recentemente. E aprovado pela Lei Rouanet, que a gente trouxesse alguma coisa que era da época. Um ônibus, ou um carro, enfim, ou um Jeep. Eu peguei e falei, tem um ônibus, e o ônibus tem a vantagem que você pode levar mais pessoas. Sim. E com isso você pode que haja interação das pessoas em volta da represa. Então a ideia nossa é circular pelo complexo arquitetônico do Oscar Niemeyer, que começa por aqui, na igrejinha, depois vai para a casa do JK, em seguida vai no Museu de Arte, que era o antigo cassino, depois passa pela Casa do Baile e também no Mineirão. E as pessoas que quiserem descer, como dizia antigamente, apiar, né? Minha mãe lembra disso. Podem ficar lá visitando o complexo e depois a gente passa de uma hora e meia depois. Eu faço uma visita guiada na casa do JK e no Museu de Arte, que é o antigo cassino, porque para mim é o que mais teve glamour na época dos anos 50. Porque a jardineira é uma jardineira modelo Marta Rocha. Sim. Que ela foi de 1957, que é a época que a Marta Rocha como foi Miss Brasil e perdeu por 2 polegadas para ser Miss Universo. Essa jardineira foi toda restaurada, colocando o mais original possível. Os bancos são de época. O mais difícil foi achar esse tapete aqui, que eram os tapetes que existiam nos hotéis de primeira, segunda e terceira estrela, né? Que eram geralmente as pessoas que usavam esse veículo. E ele anteriormente fazia a linha Belo Horizonte-Ponte Nova, Belo Horizonte-Pouso Alegre, Triângulo também. Nossa, eu tô surpreso dele fazer linha rodoviária também. Fez, né, na época, né? Fez na época. E na época, aqui ficavam os coronéis, né? Os coronéis adoravam andar nesse ônibus, principalmente próximas eleições, para conseguir fazer as negociações políticas, né? Os correligionários. Não sei se vocês verificaram que em cima do bagageiro tem um punhado de observei assim, os objetos antigos. Vamos dizer assim, na realidade, eram as coisas de barganha, porque a jardineira não servia só para transportar passageiro, não. Ela fazia venda de galinha, troca com banda de porco, leite, transportava leite, era correio, era também para mostrar a missa de 7º dia, convite de casamento. E interessante que ela tem uma buzina original, que quando chegar no último morro, antes de chegar na cidade, que geralmente as cidades eram num vale, ela buzinava para avisar que a jardineira estava chegando, porque os comerciantes chegassem e fizessem a sua troca, né? Que bacana! E nessa hora era a hora do quê? Do dono do bar passar o seu café, porque o mineiro gosta de um café, pão de queijo e queijo, né? Agora, por que chama jardineira? A jardineira teve esse nome, pesquisei, porque naquele tempo não tinha rodoviária. E o ônibus parava numa praça. E toda praça tem um jardim. Verdade. Isso se chama jardineira, né? Bem, aqui do lado tem umas barras de ferro, como você pode estar vendo. Eu observei esses detalhes. Isso aí é porque para as crianças não pôr a cabeça para fora. Ah, sim. E também pode reparar que as janelas não abrem todas, exatamente por um problema de segurança. Um detalhe também que é importante colocar, que vocês estão vendo aqui, que não tinha conforto nenhum. Sim. Hoje os ônibus têm um conforto muito grande, as poltronas reclinam, tem braçadeiras, etc. Imagina os ônibus que faziam essas viagens, levavam 7, 8 horas para chegar ao seu destino, né? E em estrada de terra, você já viu isso? E às vezes também com barro, com chuva, né? Sim. E um detalhe, geralmente transportava as senhoras grávidas que iam ter parto numa cidade maior. O que acontecia? Às vezes enjoavam, tinha que parar o ônibus para conseguir liberar seus enjoos no mato, né?
Então ela servia para isso tudo. Ela aqui do lado também tem umas propagandas, né? Você pode olhar que eu coloquei as propagandas dos lançamentos dos produtos de época. Sim. Como por exemplo aí, ó, o vinco permanente, que era Nike, a calça de Nike, né? Que não perdia o vinco, foi lançado nos anos 50 também. E colocava, aqui na época, a Esso, que não existe mais, a Shell comprou, também fazia o lançamento do Tigre. Põe um tigre no seu carro, porque para mostrar que a gasolina é extrema aditivada e pura, né? Ali tinha, quando lançou também, o caldo quinó suíço, o leitinho, o leite Nestlé, a colônia Regina, que era famosa na época, tinha colônia e tinha o talco Regina. E aqui na frente tem o Juca Chaves com a Hebe Camargo lançando no dia do lançamento da geladeira Brastemp. Caramba! E aí vai. Ali tem também na frente, no pé do motorista, tem o Anjo da Guarda, que era o protetor de todo motorista. Sim. E o São Cristóvão, que era o protetor do motorista também, né? Então a gente colocou tudo de época. A única coisa que não é original é o retrovisor, porque o retrovisor ele tem que ser mais amplo para problema de segurança. Sim. Porque o retrovisor é igualzinho o retrovisor interno, que é pequeno, né? Sim. Bem, esse ônibus depois deixou de fazer as linhas intermunicipais, interestaduais, e começaram a fazer trabalhos na cidade. Então esse ônibus começou a circular Belo Horizonte, Santa Teresa, Belo Horizonte, Pampulha, e bairros também com Lourdes e Calafate. E acontece o seguinte, ali você pode olhar que tem um lugar para colocar ficha, que naquele tempo o motorista fazia o trabalho trocador também. Ele cobrava a passagem, entregava a ficha e a pessoa descia no destino. E dependendo da cor, ele sabia até onde ele podia, ele tinha que descer. Se, por exemplo, fosse na Pampulha, era a cor vermelha. Se fosse na Lagoinha, era a cor azul. A pessoa pagava pelo trecho. Pelo trecho. E ali Bacana. também uma troca de moedas, né? Fica ali as moedas para trocar. Algumas coisas estão voltando, como por exemplo o retorno do motorista cobrando a passagem, né? Uhum. Como por exemplo hoje que é feriado de finados, hoje como a demanda é menor, ocorre isso do motorista cobrar a passagem. Uhum. Porém hoje você tem o cartão BH Bus, né? Uhum. E você paga por trecho também, dependendo do seu trajeto de origem. Se você, por exemplo, vai utilizar o sistema MOVE, você paga na linha alimentadora, né, um valor X até o terminal, e do terminal você complementa a passagem para terminar de chegar ao seu destino mais longo. Outro detalhe também é que a falta de saída de emergência, ele dá também muito simples, é só uma alavanca aqui, é muito simples, que é a trava principal, você abrir aquela área, então tem possibilidade de sair, quer dizer, não tem segurança nenhuma, né? Sim. Inclusive nesse de emergência não existe as barras de ferro, porque não podia ter criança em volta, só podia ser adulto. Ah, certo. Para facilitar a saída, né? Também naquele tempo você não tinha as cortinas, era quando a jardineira era considerada Gran Turismo, né? Não tinha detalhes porque elas passavam por exemplificando como se fosse mais conforto no dia de sol, etc. Um detalhe também, olha aqui a calha. No dia que chovia, o que acontecia? Isso aqui ficasse fechado e passava tudo. Sim. Então tem uma calha para ver se consegue proteger da água, evitar que aqui entrasse água dentro do ônibus. Solução inteligente que poderia ter nos veículos de hoje, essas calhas. E aqui está também um lugar para colocar chapéu, bolsas e implementos das pessoas que estavam viajando com mais conforto, para ter mais conforto. Que bacana. Eu tô até achando interessante ali o cartaz do filme do 007 com James Bond, aquele ali é o Sean Connery. Sean Connery, exatamente. Isso aqui eu coloquei, foram os dois filmes clássicos, do outro lado tem o Casablanca, foram os dois filmes clássicos da época, né? Sim. Então nós conseguimos colocar os filmes que eram clássicos. Que bacana. E o senhor vai colocar mais ônibus aqui? O senhor tem mais ônibus? Eu tenho mais 3 ônibus. Eu tenho uma jardineira 1929. Eu tenho até uma foto dela aqui. Ela levava as candidatas a Glamorguel. Ah, que bacana! Essa fazia a linha Sorocaba-São Paulo. E eu tenho uma 51, Ford 51, de 12 lugares. E tenho também uma outra que é
uma Chevrolet 64. Que bacana. Isso tudo vai fazer parte do museu, que vai ser feito lá no Alphaville, construído no Alphaville, e eu estou na fase final de captação de recursos pela Lei Rouanet. Ah, sim. Muito bom a iniciativa do senhor de preservar a história, não somente da cidade, mas da sociedade de modo em geral. É muito bom ter isso, preservar a história. Ontem eu fiquei sabendo que ela já tem um apelido aqui na Pampulha. Qual que é o apelido dela? Xodó da Pampulha. Nossa, que bacana, que apelido bonito, hein? E está sendo divulgado na mídia. O Pierre Cartel, que é um museólogo famoso, que é curador do Museu do Louvre, ficou sabendo e falou assim: Paris já conhece a sua jardineira. Poxa, que bacana, hein? Eu acho que foram feitas na época em torno de 700, 800 modelos iguais a essa, Marta Rocha 57, e que eu saiba só tem 3 ainda circulando. Sim, Cadastrado pelo Vetra, tá? Sim. Pelos carros, Museu dos Carros Antigos, os colecionadores. Pode até ter mais, mas que a gente saiba são só 3. Nós do canal Clube Mundo Rodoviário, o nosso foco do nosso canal é mostrar veículos comerciais. E a gente procura veículos novos e também antigos para poder mostrar o que evoluiu ao longo desses anos. E é muito difícil encontrar uma jardineira como essa, preservada igual a do senhor e restaurada, com a riqueza de detalhes como a sua. Nós temos muita dificuldade de encontrar modelos como esse. E os nossos internautas mais pedem para a nossa equipe é registrar um modelo como esse. Porque eles já ouviram falar através dos avós, dos pais, viram fotos às vezes de recordação de família, mas eles não tiveram a oportunidade de conhecer. Interessante que você está comentando que na semana passada teve um senhor aqui de 80 anos e ele falou que já viajou nessa jardineira. E ele pediu para comemorar o aniversário dele com os amigos de época, quer dizer, todos eles com 70, acima de 70 anos, comemorar o aniversário aqui. E agora mesmo um senhor aqui pediu para levar os alunos do colégio dele no final de semana. Você pode marcar um horário? Eu falei, perfeitamente, então nós vamos marcar um horário para as crianças também participarem disso. Porque para mim o museu é um cartório de registro da história. Sim. E é importante, o legado que a gente tem que deixar é para que as pessoas que estão vindo depois da nossa geração e dos nossos filhos e netos saibam o esforço que as pessoas fizeram para que hoje a gente tenha um conforto, que é de andar num ônibus com ar-condicionado, com poltrona reclinável, braçadeiros e todo, e banheiro também, que aqui hoje é banheiro, né? Então esse é o objetivo de desfrutar e mostrar também o retrô, quer dizer, o que aconteceu nos anos 50, que foi o glamour da Pampulha, e que a Pampulha volte a ser o cartão postal de Belo Horizonte. Sim. E a ideia do Juscelino era que esse aqui fosse conhecido mundialmente, isso agora que está sendo realizado. Então ele lá de cima deve estar torcendo para que as coisas aconteçam e deve estar satisfeito demais e recompensado pelo trabalho que ele teve. Com certeza. E despontar Belo Horizonte para o mundo. Claro. Igual nós tivemos aí a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, recebemos alguns jogos de futebol durante as Olimpíadas. Tudo isso aqui no circuito da Lagoa da Pampulha. Muito interessante. E o senhor está de parabéns. Obrigado. E o senhor pretende colocar esses veículos seus aqui também? Olha, vai depender da demanda, né? Esse contrato nosso é um caráter experimental e eventual. Até dezembro já está consagrado, porque já está confirmado, já está feita essa parceria. Depois de dezembro vai mudar a gestão, e aí nós vamos ver o que vão fazer. Provavelmente deve continuar, né? Eu acredito que sim, porque afinal de contas isso aqui só vai beneficiar e vai enriquecer o patrimônio mundial da cultura da humanidade pelo menos. Sim, e também aqui na Orla da Lagoa a gente precisa de mais linhas de ônibus. Claro, porque excesso de carro não tem como receber mais, não tem mais vias aqui para poder receber carro. E não tem nenhum, como é que chama? Veículo fazendo esse complexo arquitetônico. Que é difícil, por exemplo, daqui no MAP, que é o Museu de Arte, que antigamente era o Cassino, não tem ônibus daqui até lá. Então é a maneira das pessoas conhecerem esse complexo moderno arquitetônico do Oscar Niemeyer. Justamente. Eu conheço muitas pessoas que não vêm aqui à Orla da Lagoa porque reclamam que não tem linhas de ônibus aqui para poder estar conhecendo e não ter essa liberdade que o senhor dá
da pessoa poder pagar um valor e a pessoa poder retornar ao ônibus sem pagar um valor a mais. Não, e ela podendo descer, ela pode descer, como existe na Inglaterra, nos Estados Unidos e também na França, que a pessoa pode parar no determinado zoológico, por exemplo, ficar lá um determinado tempo e depois pegar novamente 3 horas depois, ou 2 horas depois. Né? Essa liberdade é sensacional, é tudo. Pelo mesmo preço, ele não vai pagar nada a mais. Pois Uma vez só, ele tem direito do dia todo andar no ônibus. E outros lugares históricos daqui de Belo Horizonte, o senhor vai promover esse projeto Olha, também? desde que a gente seja convidados, né? Não fomos convidados ainda, porque na realidade a ideia foi surgir da Belotur. E nós nos fomos procurados e perguntaram se a gente queria fazer esse projeto. Então nós aceitamos. Bacana, então.